Fala, gente! Eu sou o Ravi Kayuti, professor de yoga e entusiasta por saúde e bem-estar. Eu comecei essa minha busca por saúde e bem-estar, na verdade, muito cedo, porque eu fui diagnosticado com 4 anos com uma doença genética degenerativa chamada Síndrome de Legg-Pertz. É uma doença que dissolve a cabeça do fêmur quando você ainda é muito novo, e aí a cabeça do fêmur ela acaba crescendo deformada. Então, já com 13 anos, quando solidifica, começa um processo de artrose, começa um processo de inflamação forte na cabeça do fêmur, e desse momento em diante, em teoria, do que tinha de estudo na época, eu já teria que estar engessando as pernas. Mas aí, vindo de uma família que tinha muito desse lugar de saúde natural até e de busca por maneiras mais sustentáveis de uso do corpo e de certa forma, de alinhamento, integração, inclusive das partes dificeizinhas que nós temos todos, conosco mesmo. E meu pai desenvolveu esse método de yoga, o método Kayuti Yoga, método do qual eu sou professor hoje, em grande parte por conta dessa questão aí genética minha. E foi muito curioso, porque eu não tenho muitas memórias da época, mas passados alguns anos, né, eu nunca tive dor. Então, por muitos anos eu tive dor ainda pequenininho, tenho algumas memórias, mas daí da minha adolescência em diante foi como se eu esquecesse que eu tinha essa questão. E eu basicamente tinha uma vida normal, de um adolescente normal, jogava bola, corria, treinava, tudo. Só que o yoga era grande parte da minha rotina, então eu tinha o yoga meio que como escovar os dentes para o meu corpo mesmo. E na época nem pensava em trabalhar com o meu pai, nem entendia direito da ferramenta do yoga, mas acabei me apaixonando por um esporte, que era fisiculturismo. E acabei que dentro do fisiculturismo tive uma carreira até gostosa, boa. Então fui campeão brasileiro overall, tive direito de ganhar meu Procard, fui fazer mundial, então fiz várias competições legais até. E a minha questão genética ela nunca me afetou diretamente. Até que eu lembro que teve um dia, eu estava viajando com o meu melhor amigo e a gente estava... Ele estava trabalhando, eu estava em casa vendo TV. E estava tendo um documentário. E era esse cara falando sobre a deficiência dele. E ele falava, my disability, eu estava falando em inglês, minha deficiência é isso, aquilo. Então estou há tantos anos na cadeira de rodas, fiz tantos procedimentos já no quadril, no joelho. E aquilo me chamou a atenção, sabe? E eu comecei a ver aquele documentário, comecei a prestar atenção. Quando eu me dei conta, ele tinha a mesma coisa que eu tinha. E ele tinha tomado um caminho totalmente diferente. E naquele momento eu entendi. Eu entendi o trabalho do meu pai, eu entendi o poder dessa ferramenta do yoga, dessas ideias de saúde um pouco mais sustentáveis, um pouco mais visando essa ideia de longo prazo. E no meu caso, longo prazo inclusive no esporte, porque eu queria poder usar meu corpo de maneira mais intensa, sem ter tanta dor, sem ter desconforto. E eu entendia que o yoga me fornecia isso, porque eu tinha essa questão. Mas aí eu comecei a ver outras pessoas também, que queriam ter esse uso do corpo, que queriam ter essa vitalidade. E mesmo sem ter uma doença genética, tinha coisinhas faltando, coisinhas ideais de saúde aqui e ali. E comecei a entender o lugar onde a ideia de ser professor de yoga, ela realmente encaixava nessa minha ideia de poder entregar um pouco do que eu tive de resultado para outras pessoas. E foi aí que comecei, entrei nessa ideia de ser professor, fiz várias formações, hoje sou professor já há 8 anos, pratico yoga desde os meus 4 anos, então hoje já fazem aí 2 décadas, um pouco mais até de prática de yoga, professor já há bastante tempo também, e vou estar trazendo muitos conteúdos relacionados a essa ideia de saúde de maneira mais natural, sustentável e sempre embasada em conteúdo científico. Então, eu acho que isso é o mais legal do momento que a gente vive. Não adianta mais entrar num lugar do misticismo, tem que ser prático, tem que entregar realmente esse lugar que a saúde verdadeira, bem-estar, não é simples,
tem que ter um pouquinho de dedicação, mas quando você entende, tudo fica muito maravilhoso. E acredito que vocês vão adorar poder estar aqui comigo e vou estar sempre trazendo conteúdos relacionados a essa ideia de saúde, bem-estar e com muito yoga em tudo quanto é lugar, gente.